pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui a Gorilla pelo espaço no evento para a gente abordar a pauta sobre investimentos offshore e sobre a evolução dessa indústria. Aqui comigo eu tenho o Caio Zilberstein, da Nord, um parceiro da Avenue, e tenho também Lucas Feitosa, nosso diretor de novos negócios. E, pessoal, queria começar aqui, enfim, trazendo um pouco da evolução dessa indústria nos últimos anos. Acho que aqui a gente tem dois protagonistas da evolução dessa indústria, Caio representando a Nord e Lucas representando a Avenue, que trouxe um pouco da infraestrutura dessa evolução do mercado offshore. Bom, vou começar aqui com o Caio. Caio, conta um pouco para a gente como, enfim, você enxergou a evolução da indústria nesses últimos anos, principalmente na ótica dos investimentos internacionais. Acho que vai ser legal a gente começar por esses últimos 5 anos aí de evolução. Boa, perfeito, Angui. Eu acho que a gente tem discutido muito esse avanço da alocação internacional e da necessidade da composição internacional dentro do portfólio de clientes high, ultra high, affluent, acho que clientes de todos os tipos, tamanhos e escopos aqui como um todo. E eu gosto, talvez, até de alongar um pouco mais esse horizonte. Eu sempre falo que há 10 anos, 10, 12 anos, 2015, 2016, você ia em plataformas, nas grandes plataformas tradicionais, de clientes de R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, e era incomum ver esse tipo de alocação ou exposição internacional dentro dos portfólios. E era incomum, acho que primeiro por uma dificuldade, naturalmente, de um assunto mais diferente, um acesso muito mais complexo, e até uma questão de conflito de interesse, que as próprias plataformas não conseguiam entregar esse tipo de acesso aos investidores, e aí, naturalmente, os profissionais de investimento se sentiam, de alguma forma, mais orientados ou direcionados a manter esse patrimônio aqui no Brasil. E aí eu acho que essa história mudou ali a partir de 2020 e 2021, com a pandemia, quando a gente viu uma depreciação muito forte da nossa moeda, e aí, naturalmente, uma necessidade ou uma ansiedade do investidor carregar esses ativos internacionais de modo a diversificar mais o seu patrimônio, o seu portfólio e ter mais estabilidade no longo prazo. Acho que a palavra que a gente tenta de alguma forma associar aqui é a longevidade nos investimentos, sair um pouco desse risco idiosincrático de Brasil. E aí, não só em 2020 e 2021 a gente viu uma necessidade, uma demanda dos investidores, mas também uma evolução muito grande das plataformas. E eu acho que vocês, como Avenue, foram os grandes protagonistas disso, de trazer um acesso mais facilitado, uma jornada muito mais humanizada, muito mais ágil e fácil para esse cliente. Acho que só um parênteses, eu tenho conta nos Estados Unidos desde 2016 e só quem abria conta naquela época sabe a dificuldade que era preencher formulário, muita coisa ainda manual, a gente não tinha essa facilidade do digital. Hoje, em 5, 10 minutos, você abre uma conta na Avenue, consegue acessar os seus investimentos com tickets muito baixos. Então, eu acho que a transformação do mercado como um todo, a demanda do cliente e o advento das plataformas como vocês, que deram facilidade, fizeram com que hoje, efetivamente, esse investidor, ele não acha mais que a alocação internacional é uma questão tática, mas sim estrutural, e ele pede isso para os profissionais de investimento. Então, acho que só para finalizar, eu sinto que hoje os profissionais de investimento que não abordam esse tema de alocação internacional, de alguma forma, não conseguem acomodar todas as expectativas do investidor. Perfeito, Caio. Acho que essa ótica no olhar do cliente, do advisor, ela é excepcional para entender como é a demanda e como que é o trabalho do advisor a levar um cliente lá para fora, que, enfim, era uma das dificuldades. E aqui, trago para o Lucas, então, fazendo esse gancho, porque aí eu entendo que a infraestrutura ela foi fundamental para o passo do investidor e do mercado brasileiro e da indústria conseguir alocar os clientes lá fora. E acho que você viveu de perto esse movimento. Queria que você contasse um pouco do que foram esses últimos anos aí de construção, onde estão os principais pilares aqui dessa construção nos últimos anos. Obrigado, Andy. E assim, é mais complementando o que o Caio falou, que eu também traria para um pouco do educacional, né? Assim, acho que o educacional tanto pela ótica do cliente quanto pela ótica do profissional, né? Assim, quando você olha o profissional, como o Caio citou muito bem, que não fala hoje do internacional, ele está deixando uma grande oportunidade de abordar um tema importante para o seu cliente. Quando a gente olha historicamente, como você puxou, né, nos últimos anos, e o mercado brasileiro aqui evoluiu de uma forma muito grande,
o mesmo, a gente passou pela mesma situação algumas vezes. Você pega 20 anos atrás, né, quando a gente viu o grande momento aqui de desbancarização, onde o cliente saiu das grandes plataformas, dos grandes bancos, para começar a investir nas plataformas abertas, o profissional desse período que não foi se atualizando e deixando de falar de renda variável, falar de fundos, falar de renda fixa, foi ficando para trás, né? Então, da mesma forma acontece hoje, né? O profissional que não fala sobre o internacional, de uma certa maneira, ele não, vai ficando para trás, né? Então, o que eu complementaria, Wang, é que o educacional tem sido muito importante nessa nossa ajuda, na nossa busca pelo internacional. E pelo cliente é a mesma coisa, né? Acho que quando a gente começou em 2021 falar mais sobre o tema internacional, mostrar que era acessível, a gente via muita restrição do cliente de achar que era complicado, era caro. E eram as mesmas dores que 20 anos atrás, quando você falava para o cliente, olha, vamos sair do bancão e vamos investir nas plataformas abertas. Não, isso é arriscado, é caro. São as mesmas dores, né? E hoje, quando a gente começa a mostrar para o cliente, é fácil ter uma conta lá fora, é acessível, a parte tributária é muito mais simples do que você imagina, né? As grandes questões que a gente enfrenta, né? Mas o dólar, cara, quem que está variando? É o dólar ou é o real, né? Pega aí nos últimos 100 anos, quem que mudou? Foi o dólar ou é o real? Então, de novo, eu acho que, complementando já o que o Caio falou, isso ser muito repetitivo, cada vez mais a gente trazer o tema internacional e esse educacional vai nos ajudando aí para essa jornada da internacionalização. Não, é perfeito. O educacional, ele até hoje é presente e foi parte fundamental desse movimento da indústria, junto com infraestrutura e com o papel dos advisors. E quando a gente olha para o presente, acho que a gente começa a enxergar uma nova realidade. Acho que uma realidade onde um investidor qualificado ele já enxerga investimentos offshore como algo default e quase como uma necessidade perene dos investimentos dele. Não é algo que traz algum nível de requinte ou algo que diferencia. E aí, pensando nessa diferenciação, Caio, eu queria te ouvir hoje, quando você atende um cliente nos investimentos offshore, o que realmente diferencia os advisors, visto que esse acesso ele é algo já dado de praxe ali pelos clientes, de cara pelos clientes? Boa. Eu acho que, talvez só também dando um passo para trás e complementando o que o Lucas comentou, apesar de hoje já ser um tema muito mais dissipado dentro dos investidores, muito por conta de todo esse trabalho educacional, que vocês foram também grandes protagonistas nisso, alguns clientes ainda chegam até nós, e a gente tem isso como experiência no dia a dia da nossa consultoria, querendo dar esse passo no internacional, mas sem ter nenhuma alocação, justamente porque eles nunca tiveram ninguém que conseguisse pegar na mão deles, ajudá-los, ensiná-los e educá-los. Você perguntou um pouco da diferenciação do profissional de investimentos na hora de trabalhar e lidar com ativos internacionais. Eu acho que, como mérito, essa jornada internacional ela evoluiu muito rápido. E hoje, só falar de ativos financeiros já não é mais a diferenciação. Embora seja super importante e seja um mercado efetivamente diferente. Quando a gente abre uma conta numa corretora internacional, a gente tem que lidar com ativos, com nomenclaturas diferentes, desde estoques, né, as ações, ETFs, os bonds, que são particularmente diferentes das debêntures ou créditos CRIs, CRAS, enfim, títulos bancários que a gente tem aqui no Brasil. Então, a natureza dos ativos, de alguma forma, já é diferente. A forma de alocação no exterior também já é diferente, né? Acho que até trazendo um paralelo, a carteira comum, quase uma receita de bolo do investidor americano, é ter 60% em renda variável, em equities, e 40% em renda fixa. Imagina um investidor brasileiro que está acostumado a carregar muito do portfólio em renda fixa, manda o dinheiro para fora e é natural. O cliente manda o dinheiro para fora e fala, lá eu quero proteção, eu vou comprar renda fixa. Putz, será que essa é a melhor estratégia? Então tem um trabalho educacional super complexo aqui, que é importante, acho que as plataformas vêm fazendo junto com os profissionais e aí, consequentemente, a derivada disso é o profissional fazer com o cliente. Mas tem, acho que, um segundo nível, que é o que a gente já tem vivido um pouco hoje, e aí é onde eu acho que, efetivamente, a gente consegue diferenciar os bons profissionais de investimento dos profissionais de investimento que, de alguma forma, ainda estão um pouco mais atrasados nessa jornada internacional, que é uma visão mais completa do cliente. Porque mandar dinheiro para fora incorre em uma série de complexidades operacionais, tributárias e jurídicas que muitas vezes o profissional não tem essa noção.
Então, a primeira coisa que eu normalmente falo é abre uma conta no exterior e comece a investir e faz a declaração de imposto de renda do ano subsequente. Só nisso você já vai ter um trabalho educacional, né, um aprendizado muito grande. A declaração de ativos no exterior é uma declaração diferente. A forma de gerir ativos no exterior é uma forma diferente. Fazer via pessoa física ou via pessoa jurídica, todas as dinâmicas sucessórias que são super importantes, as ferramentas para sucessão no exterior. A gente ouve muito falar que nos Estados Unidos a gente tem um imposto de 40% sobre sucessão. Não é 40%, começa em 18%, chega a 40%, só sobre ativos de raiz americana. Como é que a gente evita isso? E aí eu acho que vem também um pouco do advento das plataformas com ativos não domiciliados nos Estados Unidos. Aí a gente começa a falar um pouco de UCITS, CTFs irlandeses, offshore. Então vejam que a complementaridade de serviços e soluções acaba sendo muito grande e é super importante que esse profissional esteja capacitado para abordar esse assunto com o cliente. E aí um pouco da nossa ótica, eu sinto que quando a gente só fala de alocação internacional com o nosso cliente, a gente obviamente já está conseguindo acomodar um pouco da expectativa dele. Mas isso já não é mais uma diferenciação. A gente consegue efetivamente demonstrar o nosso valor quando a gente aborda, traz toda essa conversa holística e fala de planejamento sucessório, como é que ele vai passar os ativos que estão no exterior para os seus beneficiários e sucessores. Quando a gente fala de planejamento tributário, porque senão no dia 31 de maio o contador do cliente vai ligar e vai falar assim, olha, veja bem, como é que eu declaro esse ativo? E é complexo. E eu acho que também tem um último assunto aqui, que são as plataformas que cada um vai utilizar. A gente tem hoje N plataformas que dão acesso ao mercado internacional, plataformas americanas, plataformas brasileiras. É muito importante que o profissional de investimentos também saiba quais são os ônus e bônus de cada uma dessas plataformas para conseguir acomodá-las dentro de uma necessidade, de uma demanda de um cliente específico. Então, acho que para finalizar aqui, o cliente que vai investir pela pessoa física e quer ter talvez ferramentas de sucessão e quer ter uma facilidade no imposto de renda, hoje numa Avenue a gente tem relatórios de imposto de renda auxiliares, a gente tem ferramentas como Transfer on Death, como Joint Tenancy, que podem acomodar essa necessidade, essa expectativa. Às vezes ele abre conta numa corretora americana, porque ele acha que vai de alguma forma sair do risco brasileiro, né, entendendo que não é bem assim que acontece, e acaba lá na frente tendo mais dor de cabeça e caindo em uma série de problemas complexos que são muito mais difíceis de resolver futuramente. Acho que é perfeito. É legal olhar toda essa tomada de decisão, que não é mais só o acesso, né? Então, é o acesso junto, obviamente, de um asset allocation que esse cliente vai se sentir confortável e que conversa com, obviamente, todo o planejamento feito pelos wealths, entra uma estrutura de veículos, principalmente pensando em tributação e sucessão, entram esses mecanismos de tributação e sucessão, como você comentou, Joint Tenant, Transfer on Death, e entram também as plataformas que você tem para escolher e que vão deixar esse cliente melhor atendido, com menos custos e que tem à disposição a prateleira que faz sentido. E aí eu acho que Caio trouxe um exemplo muito concreto de uma operação que consegue enxergar esse todo e que consegue se diferenciar no advisor offshore. E aí eu queria puxar um pouco para você, Lucas. O que você enxerga que as operações têm se estruturado? Como elas vêm se estruturando para garantir a captura do que a gente fala muito sobre a diáspora internacional? Então, quais são os passos e como que essas operações começam esse caminho da jornada de assessoria offshore? Boa, Wang. E eu concordo muito com o Caio, que acho que a alocação, o produto em si, ele já não é mais o diferencial, né? Assim, até o nosso case lá na Avenue agora é muito de vida internacional, né? O que você falou da diáspora. O que a gente começa a ver é que as famílias brasileiras querem ter seu patrimônio, não só de investimento, mas de vida, de transação, de conta, de filho estudando fora nos Estados Unidos, né? Nós rodamos algumas pesquisas e quando você vai nas principais universidades no Brasil, os jovens hoje eles querem ter a sua vida lá fora, né? E aí o que a gente faz agora para complementar isso, né? Assim, então o que a gente tem visto e tem apoiado e tem até se estruturado enquanto empresa e até os parceiros de negócio que estão buscando isso alternativas de serviço para os seus clientes nos Estados Unidos, né? Então, poxa, como que você faz um concierge para ajudar a aquisição de um imóvel lá fora, né? Como que você manda, e aí tem até um ponto, quando a gente fala comprar um imóvel lá fora, envolve muito mais do que só mandar o dinheiro, né? Porque o trâmite de cartório, e eu moro nos Estados Unidos, é completamente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Como é que você vai tomar o seu mortgage? Completamente diferente do que a gente está acostumado a tomar um financiamento aqui. Meu filho quer estudar lá fora, o SAT. Então, é uma nova dinâmica que a gente começa a ver e a busca cada vez maior
né, de diáspora patrimonial. Assim, o que a gente acredita muito, isso aconteceu em outras nações, é que naturalmente o Brasil, e até o case, né, não é que queremos que tudo saia do Brasil e vá para lá, mas naturalmente, né, vai ter um movimento grande, né, de recursos, de vida indo para os Estados Unidos. Né? Então o que eu acho, e a nossa opinião e o que a gente tem se estruturado lá é como que eu posso apoiar agora os parceiros ou os clientes a tomarem o seu financiamento lá nos Estados Unidos. Inclusive a gente está com projetos já colocando, provavelmente ainda esse ano, para auxiliar nesse movimento, tomar o seu primeiro crédito, tomar o seu mortgage. Né? E ao mesmo tempo, assim, complementando o Caio, as operações buscarem formas de apoiarem o seu cliente nisso, porque só ajudar na alocação já passou. Né? Acho que o ponto agora é como que eu ajudo na parte sucessória, tributária, de planejamento de vida, de mudança. E trazendo um exemplo real que o Caio citou, a minha esposa trabalha num desses grandes bancos americanos, né? E ela sempre compara o nosso relatório de IR lá, todo mastigadinho, não existe na plataforma deles. Assim, é uma coisa que o cliente tem que ir lá, fazer tudo sozinho. Então, esses tipos de facilidades que eu acho que vão ser os diferenciais dos profissionais e aí das plataformas nos próximos anos. Se eu puder até complementar, Lucas, eu concordo integralmente com o que você falou. Eu gostei dessa forma que você abordou o acesso à vida internacional. E eu acho que isso é transformacional e geracional. Talvez as gerações mais antigas, elas não têm tanto acesso a essa vida internacional, né? Os nossos pais, avós, eles estão de alguma forma muito mais baseados no Brasil e com acesso a produtos, serviços e soluções brasileiras. Conforme a geração vai evoluindo, a gente vê cada vez mais esse mundo globalizado. Espero que continue assim, mas hoje a nossa vida se vocês olharem a fatura do cartão de crédito de vocês, é assinatura de streaming americano, de Google, YouTube, Microsoft, agora com o advento de AI, né, cloud, GPT, e todas as faturas são em dólar. Então você dá esse acesso para o investidor, a essa vida internacional, a essa transacionalidade em dólar, faz com que a gente consiga acomodar também essa necessidade de globalização que vem sendo cada vez mais recorrente. E acho que também é um ponto que você comentou, às vezes a gente vê clientes aqui que querem ter uma solução de uma corretora americana por X, Y e Z motivos, entendendo que as corretoras que são ditas como brasileiras, na verdade elas só falam português, porque são corretoras reguladas pela SEC, FINRA e todos os órgãos reguladores nos Estados Unidos. Então é uma empresa efetivamente americana e sediada nos Estados Unidos que tem uma linguagem adaptada para o brasileiro. E aí às vezes o investidor fala, não, eu quero uma empresa de raiz americana que nasceu nos Estados Unidos, ele abre a conta dele, ele consegue ter talvez o mesmo acesso a ativos financeiros com custos parecidos, um pouco maiores, um pouco menores, mas quando chega nessa acesso à vida, à transacionalidade, à vida financeira global, muitas vezes esse investidor incorre em dor de cabeça, em problema. O cartão de crédito não existe. A gente até tinha, né, um provider de cartão de crédito que oferecia cartão para latino-americano, que no final do ano passado falou, agora não quero mais trabalhar com latino-americano, cortou todo o acesso, cancelou o cartão de todo mundo. Putz, e se eu tinha conta num banco e usava esse cartão? Você não tem mais hoje a capacidade de acessar a sua vida financeira nos Estados Unidos sob a ótica de transacionalidade. Pagamentos, né, wire in, wire out e outros tipos de serviços, eu acho que também são mais difíceis em plataformas americanas que não se comunicam com o brasileiro. Então, existe também um benefício de entender, de novo, a demanda do investidor, o que ele busca e qual que é a sua dor, para conseguir acomodar a melhor solução para ele. Perfeito. E nessa linha da diáspora, Caio trouxe bem essa visão e Lucas começou a trazer um pouco da diáspora. Quando a gente pensa no mercado de distribuição, né, eu acho que a gente está falando sobre o setor financeiro e sobre os profissionais que trabalham nessa estrutura. O que vai além dessa diáspora? Eu acho que você comentou um pouco de mortgage, etc. Quando a gente pensa na diáspora, que você comentasse um pouco desse movimento, o que ele engloba, né, nesse movimento? Profissionais do mercado financeiro, isso expande para outras indústrias também, porque eu acho que isso se conecta muito com o que a gente começa a pensar sobre futuro da alocação offshore e como que o Elvis conseguem se acoplar desse ecossistema que vai existir daqui para frente. Né?
Wang, acho que a palavra foi o que você citou de que é o ecossistema caminhando, né? Ele vai muito além do sistema financeiro, né? Assim, não é sobre o seu produto de investimentos, né? Quando a gente fala de diáspora, é imaginar que talvez o corretor de imóveis hoje que oferece um imóvel aqui no Itaim, ele vai estar preparado para oferecer um imóvel em Miami. O brasileiro hoje é o segundo que mais adquire imóveis em Miami, por exemplo, né? Então, por que os profissionais hoje, os corretores de imóveis, talvez não se adaptam para instruir e auxiliar os clientes aqui a adquirirem os seus imóveis lá fora, né? Da mesma forma as faculdades, né? Assim, a gente já vê faculdades, por exemplo, a Link, que é uma faculdade aqui de São Paulo, tivemos conversas e eles abriram um campus agora nos Estados Unidos também. Então, quando a gente fala de diáspora, é todo um ecossistema, né? Caminhando para o mercado lá fora. Assim, a gente tem algumas operações Chile e Latam, e quando a gente olha para o Chile, para o Uruguai, para outros países, são mentalidades muito já dolarizadas, né, de vida nos Estados Unidos, né, de não só o investimento, mas de transação financeira, de conta corrente, de pagamento, de vida. Então, de novo, assim, acho que a gente pode estar diversos profissionais, é o próprio profissional financeiro, mas é o corretor de imóveis, é o lado educacional, é o lado de saúde também, né, que eu moro lá, assim, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Então, o que a gente acredita é que todo o mercado, né, que não só o financeiro, vai caminhar cada vez mais para os Estados Unidos. Perfeito. E agora eu queria trazer um pouco desse ecossistema geral e trazer um ponto que eu acho que Caio vai angariar bem, que é como que a gente traduz toda essa sofisticação que pode existir de possibilidades para uma alocação mais interessante, mais eficaz para o cliente. A gente tem inúmeras possibilidades, abro uma offshore, não abro, qual o veículo que eu estruturo, um wealth mesmo, monto um fundo lá fora ou monto algum outro tipo de veículo para facilitar a gestão do meu capital, do capital dos meus clientes offshore. Como que se simplifica todo esse mundo que a gente falou sobre ecossistema na alocação mesmo dos clientes? Boa, excelente pergunta. E eu acho que um dos grandes desafios ou até problemas que a indústria enfrentou nesses últimos anos foi achar que a alocação, essa diáspora internacional, é só você abrir uma conta do cliente numa corretora internacional e falar de produtos. E naturalmente começa assim. Você vai falar de um ETF, de um stock, vai falar da Meta, Google, Microsoft, Alphabet, né, das Mag 7, você vai falar eventualmente de um bonde, porque o cliente quer uma renda fixa, você vai falar de um fundo. Mas essa conversa, como a gente falou no início do bate-papo aqui, ela é uma conversa de alguma forma simplista. Se você gasta muito tempo pensando em produtos, talvez você gaste menos tempo do que deveria falando em soluções, falando em serviço. E aqui a gente está falando de serviços bancários, né, de banking, de transacionalidade, a gente está falando de uma ótica de planejamento patrimonial, de veículos, uma ótica de offshore, uma ótica de planejamento holístico olhando o Brasil e Estados Unidos, uma ótica de cartões de crédito. Então, eu acho que o que a gente aprendeu ao longo desses últimos 6 anos de NordWealth, trabalhando com o internacional e das passagens antes, né, da NordWealth, é que muitas das vezes essa conversa de produto ela poderia ser de alguma forma simplificada num mercado que é extremamente eficiente, com produtos que entreguem essa eficiência. E toda vez que a gente vai para os Estados Unidos e cada um dos sócios da Nord visita pelo menos uma vez por semestre, a gente vai com vocês, a gente vai visitar RIAs, que são as analogias, né, análogo à nossa consultoria, a gente vai visitar grandes bancos, a gente vai visitar grandes asset managers, a gente repara que efetivamente a conversa que o RIA, que o profissional de investimentos tem nos Estados Unidos, não é mais uma conversa de eu vou comprar esse ativo, eu vou vender esse ativo, e sim, como é que eu vou montar um portfólio diversificado, pensando em asset allocation. Eu não vou trazer aqui a tecnicidade e o teórico dos estudos que comprovam que esse asset allocation efetivamente entrega muita eficiência e muito valor para o cliente, mas esse profissional de investimento dos Estados Unidos, ele já parou de falar disso e ele começa a falar de sucessão, legado, de outras gerações, de educacional e de outras conversas que são análogas à vida do cliente e que vão adicionar muito mais valor. O Lucas estava falando um pouco de questões que, de alguma forma, transcendem só o universo de investimentos. A gente tem alguns casos recentes de clientes muito relevantes dentro do escritório, dentro da Nord, que tinham planos de saúde aqui do Brasil e que estavam há muito tempo querendo, eventualmente, expandir esse escopo para plano de saúde internacional. E aí, obviamente, não vou entrar no detalhe do produto, mas essa conversa, muitas vezes, vai agregar muito mais valor
você tem uma conta nos Estados Unidos, você pode pagar em dólar, você paga à vista, você consegue reservar uma parte do seu patrimônio como renda para pagar os custos de um plano de saúde internacional que vão te entregar uma experiência excepcional de saúde no Brasil e fora do Brasil. Então eu acho que essa visão, eu tenho falado muito dessa abordagem holística, é o que realmente agrega valor para o cliente. Eu brinco que hoje a gente não gosta muito da analogia do contador, né? E aí, obviamente, sem nenhum demérito. Os clientes têm contador, normalmente eu não conheço nenhum cliente que gosta do contador, mas ninguém abandona o contador. A gente tenta se colocar para o cliente como um serviço aqui, como um prestador de serviço, que ele não consegue mais abandonar de tantos touch points que a gente toca da vida dele. Touch points financeiros e não financeiros. Então, até para vocês entenderem, o nosso escopo hoje com clientes dentro do escritório é falar de alocação local e internacional, é falar de transacionalidade no exterior, transacionalidade local, de planejamento patrimonial. Dentro de planejamento patrimonial aborda qual veículo ele vai usar, o ETF irlandês que a gente comentou, é uma offshore. A offshore vai estar no modo opaco ou no modo transparente, como é que ele apura imposto de renda, como é que eu auxilio o contador dele a declarar essa offshore, porque muitas vezes esse contador também não sabe declarar. Então veja que a gente consegue de alguma forma circular todas as decisões e discussões financeiras que esse cliente tem. Se eu tivesse gastando tempo analisando cada um dos ativos para tentar ganhar e gerar valor, porque eu comprei a Meta e a Meta subiu 10%, e aí depois eu comprei Tesla e Tesla caiu 10%, provavelmente o valor gerado para esse meu cliente seria muito inferior ao valor que eu gero. Que eu me coloco como, eu sou o seu advisor, eu acho que essa é a melhor palavra. A gente usa muito aqui o assessor, o consultor, o gerente, o advisor, que é como eles usam lá fora, é realmente o conselheiro. Talvez a melhor tradução eu sou um conselheiro do cliente e eu vou dar as melhores recomendações para ele de alocação de ativos, que nós já entendemos que pode ser de uma forma muito simplista. O RIA lá fora já delegou há muitos anos a alocação para BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, que tem uma capacidade infinita de fazer análise e asset allocation com custos irrisórios, e esse advisor lá fora está falando de coisas que efetivamente mexem com o sentimento do cliente. Perfeito. Aqui a gente tem o olhar da diáspora, e acho que a gente está conectado a ela, de levar todos esses serviços que Caio comentou na visão holística do cliente. Quanto mais touch points eu tenho com o cliente, mais eu tenho essa interação e mais eu estou conectado com ele, com uma visão que se conecta, que é a visão da diáspora, e de que eu preciso integrar como plataforma toda a infraestrutura para que todos esses touch points eles sejam possíveis, né? E aí, Lucas, você que está lá e está muito conectado com o mercado americano, o que você enxerga de benchmark que o mercado lá nos Estados Unidos está à frente do mercado brasileiro? E como que você vê assim, isso se traduzindo para as evoluções que esse mercado vai viver nos próximos anos? A gente sabe que os Estados Unidos, querendo ou não, está normalmente seus 5 ou 10 anos à frente. Qual que você enxerga que são essas evoluções? Wang, logo que eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei muito impactado pelo formato de funcionamento do sistema financeiro. Né? E acho que a gente, como brasileiro, a gente tem aquela síndrome do patinho feio, né? Parece que tudo que está lá fora é muito melhor do que a gente faz aqui. Mas quando a gente fala das transações bancárias, a forma, a eficiência, nós estamos muito à frente do modelo lá americano. Assim, é muito comum pagar o aluguel via cheque. Né? Você bota o cheque dentro do correio, você paga o aluguel de casa, o cheque. Por acaso, lá onde eu moro, eu posso fazer um Zelo, que não existe o Pix, é um sistema privado para fazer essas transações e funciona. Então, o que eu acho é que nesse sentido de sistema financeiro, a gente tem muito a levar para lá. A gente está até muito na frente, né, em termos de eficiência, de pagamento, de transação, até de segurança do que o mercado americano está. Né? Óticas diferentes, né, mas isso acho que o brasileiro está à frente, acho que a gente vai usufruir muito disso. Tá? E como o Caio falou, acho que pelo outro lado da moeda, né, assim, o que a gente tem a aprender e olhando o mercado lá fora, principalmente os advisors, é que eles já passaram dessa ideia da alocação. Assim, é muito comum banqueiros lá fora usarem ETFs como alocação principal. E quando a gente leva um cliente lá para fora e fala que vai alocar a carteira toda dele em ETF, ele fala, cara, você não está prestando um bom serviço. Assim, você não está fazendo, né, você não está olhando uma curadoria. Pelo contrário, eu estou fazendo um ótimo serviço. É a forma mais eficiente de ser trabalhado. Né?
E isso lá fora já passou. Assim, o advisor lá fora está olhando, como o Caio citou muito bem, para outras questões de vida. A gente está passando por uma das maiores transações de riqueza dos últimos anos, né? Então os advisors lá fora não estão preocupados mais só com o patriarca. Eles querem entender o que os filhos estão fazendo, onde que eles querem estudar, onde que eles querem viver, né? Ou as herdeiras, né? Assim, é muito comum. Tem uns estudos muito interessantes até da Franklin Templeton mostrando que toda vez que há uma transição de riqueza e que muitas vezes a mulher recebe esse patrimônio, a principal coisa que ela faz é demitir o banqueiro anterior. Porque esse banqueiro não estava acostumado a lidar, sempre lidava com o patriarca. Então, o que a gente vê lá dos advisors é a alocação, já é feijão com arroz, já está feito. Mas como que eu faço parte mais da vida do meu cliente em outros assuntos que não só o investimento, né? Então, acho que, assim, resumindo a pergunta, de um lado, eu acho que nossa eficiência e nossa parte mais de tecnologia Brasil, a gente vai ter uma vantagem grande, né? Claro que as grandes plataformas, os grandes bancos, têm grandes nomes, estão superestruturados nos Estados Unidos, não quer dizer que a gente vai sobrepor, mas acho que a gente vai ter uma vantagem grande até para o nosso cliente brasileiro e, ao mesmo tempo, importar e aprender um pouco do que eles estão fazendo lá fora. E acho que um tema aqui, pessoal, não é só sobre o internacional, né? Assim, acho que essa dinâmica que os advisors lá fora estão vendo de vida do cliente, ela pode ser feita aqui no nosso dia a dia local mesmo, né? De não só falar sobre o produto, né? Mas ir além, né? Holding patrimonial, enfim. Então, acho que é um mix disso, né? A gente vai exportar muita coisa, né? De tecnologia e aprender com eles um pouco mais do advisor do dia a dia, não só para produto. Se eu puder até complementar aqui, Wang, a gente às vezes volta de lá com muitos insights. Teve uma viagem que a gente fez no ano passado, no segundo semestre, que a gente visitou alguns RIAs e eu lembro que, assim, a gente voltou com um dos principais RIAs que administra centenas de bilhões de dólares, com uma mandala de serviços que ele entrega para o nosso cliente, a gente pregou na parede do nosso escritório e a gente falou, a gente é tão focado aqui no Brasil em fazer investment management, né, gestão de investimentos. Investment management é uma bolinha de uma mandala, né, desse RIA em específico. A gente estava, talvez com, acho que eram 38 serviços diferentes prestados. Acho que a gente não precisa chegar lá no curto prazo, mas é um pouco do nosso guidance, né? Como é que a gente vai cada vez abordar e trazer mais serviços para ajudar na vida do cliente. E eu acho que se eu puder também colocar aqui 20 centavos na parte de alocação, um negócio que é muito legal e a gente começa agora, talvez, a internalizar aqui nas operações brasileiras, é que o americano, como a gente disse, para ativos tradicionais, equities e bonds, ele já há muito tempo delegou uma parte relevante dessa gestão para os ETFs. E é engraçado até, né, a gente tem um modelo, uma filosofia de investimentos do Swensen, que tocava o portfólio do endowment de Yale, né, o fundo de Yale, da Universidade de Yale. E é uma filosofia que era bastante comprovada, né? Enfim, com um portfólio bastante diversificado. E tem alguns estudos muito legais que eles mostram e falam, a gente não consegue gerar valor na gestão de equities público, né? Todo mundo está olhando isso, o mundo inteiro, o chinês, o japonês, o europeu, o americano, o brasileiro, todo mundo está estudando essas empresas. Eu não vou gerar valor aqui. Na parte de dívida também, eu gero pouco valor. Então, acho que o que o americano já entendeu há algum tempo, tem tentado trazer para o portfólio dos clientes, e que eu acho que agora a gente começa a engatinhar nisso, é que talvez 70%, 80%, 90% do portfólio poderia ser mais eficiente, com ativos, né, com classes indexadas, os ETFs, enfim, o que quer que seja, até eventualmente fundos indexados, não na modalidade ETF, e que 10%, 20%, 30% aí sim poderia buscar ativos alternativos que são geradores de alfa e agregam muito valor numa conversa com o cliente. Né? Vamos falar de real estate nos Estados Unidos, que cliente eventualmente não quer investir em real estate, obviamente fazendo uma diligência aqui e um zelo grande com qual produto colocar nessa carteira, mas real estate nos Estados Unidos, o private equity, o private credit, então tem uma série de ativos hoje, infraestrutura americana, que acho que também é uma classe que está super em voga nos últimos anos, com muito desenvolvimento. Então acho que se eu pudesse trazer um pouco no overview do que a gente aprende muito com o americano, com os advisors, com o RIA lá fora, é que eles já delegaram parte relevante da alocação deles em ativos indexados, nos ETFs. Isso dá muita eficiência operacional, isso leva, né, isso gera tempo para que o advisor possa trabalhar com outros serviços e soluções que agregam muito mais valor do que falar do stock picking, e uma parte, talvez, do portfólio que possa ser mais sofisticada, que possa complementar o resto da alocação passiva, indexada, via ativos alternativos e coisas exóticas e diferentes, que é uma conversa que agrega muito valor. Às vezes a gente traz, né, alguns clientes nossos, eu queria investir na Caucha, aquela plataforma da brasileira,
queria investir no IPO da SpaceX, queria investir num real estate em Miami que está bombando, quero investir num ativo de infraestrutura. Então, eu acho que isso é uma conversa com muito mais valor do que efetivamente falar do equity, que hoje tem pouca assimetria de informação e é onde a gente vai ganhar menos eficiência. Perfeito. Queria fazer um resumo aqui mais sobre a nossa conversa. Acho que a gente fala do acesso versus esse trabalho de advisor, que acho que passou e mudou muito nos últimos anos, com os escritórios de advisor evoluindo muito e as plataformas entregando a estrutura para que isso fosse possível, e isso junto, óbvio, de uma necessidade do cliente e de um cenário macro que favoreceu, evoluiu muito a nossa indústria no offshore nos últimos anos. A gente traz também o que realmente diferencia, acho que a gente traz um pouco mais esse olhar de escolha de ativos específicos para uma construção mais client-facing, de conseguir conectar diversos pontos na vida do cliente e falar do que realmente importa, cuidar de fato do cliente. E a gente conecta também com essa diáspora de futuro, que é um pouco da tese que a gente carrega, de olhar para o mercado brasileiro e entender que o brasileiro vai ter cada vez mais alocação e vida financeira e não financeira nos Estados Unidos. Então, acho que tudo isso se conecta de uma maneira interessante para trazer valor aqui para vocês de Advisory de Wealth que estão aqui conosco. Queria agradecer, Lucas, pela participação. Obrigado a vocês. E Caio também, obrigado. Enfim, a gente está aqui no evento, espero que a gente possa conversar mais sobre isso. Bom, obrigado, pessoal.